A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana, graças a Deus pela oportunidade de vivermos mais uma semana. E já profetizamos que esta será uma semana abençoada em nome de Jesus. Declaramos pela fé que o Senhor guiará cada um dos nossos passos. Vamos viver as promessas de Deus nesta terra. Eu quero saudar a todos que nos acompanham. Você que é aqui do Brasil, do nosso país, aqui do Rio de Janeiro, está pertinho, ou você que está em qualquer outro estado do nosso país, seja bem-vindo. Irmãos que estão na Europa, recebendo através da TBN esta programação que tem gerado vida a muitos irmãos e irmãs que estão na Europa, passando por momentos difíceis, complicados, mas que ao receberem a mensagem da graça são fortificados. Irmãos que estão também agora no Oriente Médio, em qualquer outro lugar onde essa programação esteja chegando, seja via satélite ou até mesmo através da internet, porque nosso programa através do Facebook, das mídias sociais, está chegando a muitos países. Então, sejam bem-vindos, creiam que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e certamente Ele tem um propósito ao permitir que você esteja hoje diante do seu televisor ou da internet, no seu computador, assistindo a este programa. Nós vamos começar, a partir de hoje, a assistirmos a ministração do nosso apóstolo, que tem o tema Fazendo Mudanças. Este foi um tema muito falado no final do ano de 2014, porque sempre final de ano é um momento onde nós refletimos, nós queremos, almejamos por mudanças, desejamos mudar, buscamos sempre melhorar e já agora, neste ano de 2015, vamos transmitir a você esta mensagem, porque sempre há tempo de gerar uma mudança positiva nas nossas vidas. Só não há mais quando nós somos promovidos para a glória, mas enquanto estivermos aqui, nesta terra, neste corpo de carne, temos esta oportunidade que Deus nos dá de gerarmos mudanças positivas, de acertarmos a nossa vida, de alinharmos as nossas vidas aos propósitos de Deus, à palavra do Senhor. E eu creio que este é o momento certo, é um momento certo e propício para que você receba esta mensagem e já pratique, porque nós aprendemos no nosso ministério que não basta só ouvir, nós aprendemos porque assim a Bíblia nos ensina. Nós temos que praticar, porque senão, como disse o apóstolo Tiago, estamos enganando a nós mesmos. Então, temos que ser ouvintes e praticantes. Mas antes de nós passarmos ao momento da mensagem, eu quero deixar um convite para hoje às 7h30 da noite. Segunda-feira é dia de ministério de oração, intercessão e milagres. Este culto que tem a direção do meu esposo, o bispo Sérgio, juntamente com um grupo de pastores, pastoras, bispos, que tem um chamado para serem intercessores, que amam este ministério de intercessão. E nós queremos que você esteja na nossa igreja. Venha, se você tem algo que precisa ser transformado, precisa de um toque sobrenatural do Senhor, se você precisa de direção para a sua vida, não há melhor lugar do que na casa do Senhor para buscar esta direção, para ouvir a voz de Deus. Então, logo mais às 7h30 da noite, nós aguardamos por você na Rua Maricá, 320 Campinho. Se você não está no Rio de Janeiro, não pode vir à nossa igreja, assista pela internet, ore conosco através do nosso culto ao vivo pela internet. O nosso site é igrejacristovive.com.br. Veja que
O salmista aqui no Salmos 138, versículo 3, ele fez uma afirmativa, ele disse: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Quando nós clamamos com fé, o Senhor nos acode, o Senhor ouve, o Senhor atende. Ele fortalece a nossa vida, fortalece a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa confiança. Então, logo mais às 7h30 da noite, venha orar conosco no nosso culto de oração, intercessão e milagres. Agora sim, fique com o momento da mensagem, Fazendo Mudanças. Daqui a pouquinho estarei de volta. Fazendo mudanças, Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Pai: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não aceite o mundo, os padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta palavra vos conforte, vos console, e como ela é útil, engrandeça a sua vida e te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu quero continuar expressando o meu amor por Ti, Jesus. Quero engrandecer-te, porque Tu me amaste primeiro. Tu me amaste quando na minha carne eu era um inimigo Teu, era como um filho da ira. Muito mais agora, tendo sido reconciliado, Senhor, Tu mostras o Teu amor para comigo, para com a Tua igreja, para com o Teu povo. Senhor, fala-nos esta noite, instrui-nos, capacita-nos, educa-nos, faz com que nos tornemos capazes de ter bons frutos na Tua obra, por causa do ensino da palavra. E que através deste ensino, o nosso testemunho lá fora seja um testemunho de sal, de luz e de vida transformada. Em nome do Senhor, e todo o povo de Deus diga amém. Obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhos em Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado. Meus amados, eu respeito muito este momento quando eu pego no microfone da igreja. Eu respeito muito, porque, irmãos, vocês que me acompanham, vocês que estão recentes na igreja, sabem que eu não prego um meio evangelho, mas eu prego um evangelho cheio da graça de Deus. Eu prego o evangelho carregado da verdade de Deus. Esta é a minha missão. E eu respeito esta hora, porque eu sei que é desta palavra, desta voz que emana deste microfone, a voz do Espírito pelos meus lábios, que vidas são transformadas. O que é que disse João 1,17? Diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa quer viver a verdade de Deus, sabe que o caminho é a graça. E uma vez que você aprende a graça, você conheceu a verdade. A Bíblia diz que quando você conhece a verdade te liberta. Portanto, a nossa mensagem não é um quase cristianismo. Esta igreja não altera as verdades de Jesus. Só Jesus tem autoridade sobre as suas escrituras. Ele é a água viva que sacia a sede para sempre. Lembre-se, domingo eu falei que a sede é um tipo de desespero, é um anseio por Deus,
é como águas em terras desertas. Então todo ser humano está sedento de Deus. E nós sabemos que só a água de Jesus, só a palavra pode dessedentar. Só em Jesus nós encontramos um amor mais forte do que a morte. Só em Jesus Cristo. Então, meus amados, eu quero hoje, conforme sempre faço, ser absolutamente transparente, real, ser ao nível que me permite o Espírito Santo, boca de Deus, para ajudar a gerar mudanças na vida do povo do Senhor. Você sabe, todos nós temos altos e baixos na vida. Todos nós temos dias bons, dias maus. Todos nós temos hábitos que às vezes nos entristecem, situações que precisam de ser mudados. E todos nós precisamos de recuperação, de transformação, de reestruturação, especialmente depois de 11 meses de batalha de um ano. Está chegando aí o final de ano, 2015 se avizinha, e claro que você sabe que se tiver um novo começo, um reinício, uma recuperação, você terminará o ano bem e começará um ano novo, realmente novo. Então, hoje nós estamos falando sobre mudanças de vida. E eu quero lhe dizer que precisamos de uma dose muito grande de humildade para mudar. Ninguém muda ninguém se não tiver uma dose muito grande de humildade. Da pessoa fazer um autoexame, uma autocrítica e dizer: não, eu preciso de mudar. Você sabe, às vezes são sentimentos errados. Às vezes são pensamentos totalmente equivocados. Às vezes é até um problema de caráter. Então a igreja tem o seu papel de instruir as pessoas, promover essas mudanças. Paulo diz em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este século. Paulo diz: não aceita o padrão do mundo. O padrão do mundo é totalmente contrário ao padrão de Deus. Quantas pessoas agora, neste final de ano, já que as coisas estão mal, então que estejam. E a pessoa vai para a bebida, para a droga, para o cartomante, para quiromanto, para os búzios, para a cigana. A pessoa tem tipos de comportamentos totalmente contrários a Deus. Então a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então significa que se eu quero na minha vida o que é bom, perfeito e agradável de Deus, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, eu tenho que dar um chega para lá no pensamento e no modelo do mundo. Eu tenho que cortar da minha vida, eu tenho que extirpar da minha vida. Paulo diz: não te conformes. Este mundo é louco, este mundo é pecaminoso, este mundo está de ponta cabeça. Este mundo não sabe para onde há de ir. Este mundo não tem direção. Este mundo não tem bússola. Paulo disse: não te conformes com ele. E ele diz agora: mas transforma-te, transformai-vos pela renovação da mente. Então Paulo está propondo à igreja esta noite mudanças, transformação. Especialmente, deixa eu lhe falar com muito carinho, porque você sabe, houve uma hora no meu ministério, alguns anos atrás, que eu fui fazer, além dos estudos normais que eu sempre fiz na minha vida, eu fui estudar psicanálise, fui defender teses, porque eu queria entender algumas posturas equivocadas que às vezes as pessoas têm, que geram tanto sofrimento. É a mulher no marido, é o marido na mulher, são os pais nos filhos. E eu encontrei alguns exemplos que eu quero passar esta noite, com muito carinho, com muito respeito, que eu chamaria dos defeitos de caráter. Você sabe, nós somos o resultado da nossa parte biológica, a nossa carne,
A nossa parte sociológica, as nossas relações com pessoas, e a nossa parte teológica, a vida espiritual. Muitas pessoas herdam nos seus cromossomos, herdam de seus pais, herdam de herança familiar, certas fraquezas. Eu me recordo de ter, ao longo desses 35 anos e meio de pastor, ajudado muita gente a dizer assim: apóstolo, eu cheguei aqui à igreja, eu era um alcoólatra, mas papai também foi alcoólatra, vovô morreu de alcoolismo, a história da minha família toda, o meu bisavô teve cirrose, caiu no meio da rua e morreu. Amado, isso são heranças biológicas, mas às vezes há uma herança de problemas emocionais. Você sabe, às vezes você vê um perfil de uma pessoa com problemas emocionais, predisposição para viver problemas por causa de temperamentos difíceis. Você já não ouviu dizer, fulano de tal tem um temperamento difícil? Ah, mas o pai dele também era assim. O avô dele bateu, deu tiro, não sei quem. Você sabe, são heranças, temperamentos difíceis, tendências para dependências, por exemplo, álcool, drogas, dependências químicas, hábitos que às vezes são padrões familiares negativos, que nós herdamos. Você ouve dizer tal pai, tal filho, no bem e no mal. Então isto às vezes dificulta a vida, e é aí que o Espírito Santo atua para mudar as pessoas. É impossível uma pessoa que tem um temperamento difícil, tem temperamento difícil 1 ano depois, 2 anos, 10 anos, 20 anos na igreja com o mesmo temperamento difícil. Você sabe que nestes problemas de caráter, estou lhe falando aqui de questões, por exemplo, de mentira. Quantas pessoas destruíram as suas famílias por causa de mentira? Quando você ouve dizer, fulano de tal tem dupla personalidade, isto aqui é dramático para a vida de um ser humano. Então Pedro disse em 1 de Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quer dizer que às vezes, sem culpa, isto não é culpa, é uma herança biológica, mas nossos pais nos legam procedimentos fúteis. Isto é legado, isto é biológico. Às vezes isto vem de problemas familiares, mas nós temos também as questões que nós aprendemos, que eu chamo de herança sociológica, que vêm para a nossa vida porque nós testemunhamos no dia a dia situações e nós vamos sendo influenciados. Você se recorda do que disse Paulo em 1 Coríntios 15, 33? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu me recordo que na faculdade de Direito, numa das cadeiras mais importantes, tinha um professor que tinha uma postura tão equivocada em relação à questão do casamento, que durante 1 ano, que ele foi professor de 2 períodos, ele acabou com os 10 ou 12 casamentos de alunos. Os alunos iam aprendendo com um mau testemunho que influenciava através de um professor universitário, e pelo menos uns 10 romperam os seus casamentos, porque o professor entrava na sala e ia degringolando todo mundo, e falando mal das mulheres, e falando mal dos casamentos, e aquela gente foi absorvendo. Sociológica, não era por um acaso que ele era o professor de Direito da parte de Sociologia, mas era verdade, que ele corrompeu os bons costumes de muita gente. Depois nós também herdamos as questões das escolhas teológicas. Você sabe, a igreja protestante, de maneira geral, tirando as que seguem a igreja da reforma, que fazem parte da última reforma protestante, elas herdaram da igreja romana muitos tipos de idolatria. A igreja não tem um santinho Maria, mas tem o sal, tem o óleo. Isso são heranças teológicas, amado, que vieram da igreja romana
por gerações inteiras, que adoram Maria, adoram Aparecida, adoram Fátima, adoram ídolos, rosários, escapulários, e as igrejas protestantes, que deveriam ser chamadas de protestantes, herdaram tudo isso dentro das suas igrejas. Então, se hoje há mentiras de falsas religiões, muita gente é enganada e enganam, escravizam, humilham o ser humano, criaram milhões de pessoas com hábitos religiosos malignos. Tem que mudar. Então nós podemos gerar mudanças do que se herda biologicamente, portanto dos nossos pais. Podemos gerar mudanças pelo que aprendemos pela comunhão com os outros. Eu às vezes ouço pessoas dizendo assim: não, é porque eu aprendi amado, o que eu aprendi de bom e perfeito foi com a Bíblia Sagrada. Não dou honras a mais nada. O que eu aprendi, o que eu sou hoje, eu sou pela graça de Deus. Eu aprendi com Jesus. Eu nunca me deixei influenciar pelo mundanismo, nem nos hábitos sociológicos, e muito menos na minha herança familiar. Senão eu não estaria aqui esta noite. Então, como é que se mudam estas questões na vida? Muita gente fazendo mudanças. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Fazendo mudanças, este foi o tema que você acabou de assistir, ministrado pelo nosso apóstolo na nossa sede internacional. E você pode assistir a esta mensagem e todas as outras do nosso seminário Casa sobre a Rocha através do nosso site, igrejacristovive.com.br. E eu quero motivar a que você visite o nosso site para que assista também as mensagens do final do ano de 2014, das nossas noites maravilhosas, do nosso Réveillon com Jesus. Já estamos também com nosso musical de Natal. Olha, foi tremendo, tivemos momentos maravilhosos no nosso ministério. E através do nosso site você tem acesso gratuitamente a todo este material em áudio, em vídeo. Também as nossas apostilas estão disponíveis no site, os estudos bíblicos. Basta que você acesse igrejacristovive.com.br. E você também poderá assistir aos nossos cultos ao vivo. Hoje, às 7h30 da noite, estaremos reunidos na Casa do Senhor para mais um culto de oração, intercessão e milagres. Esse culto que tem a direção do meu esposo, Bispo Sérgio Costa, com uma grande equipe de intercessores, e certamente vamos orar, clamar, crendo que o Senhor vai nos responder. Amém? Logo mais às 7h30 da noite. Nosso programa está terminando aqui, mas você ainda vai ficar com momentos de louvor, de adoração, e logo em seguida a Igreja Cristo Vive de São Paulo com a amada Bispa Solange Brant. Tenham todos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amanhã eu estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. E nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois tu és o meu refúgio, em ti posso esperar. Para ti impossíveis não há. Ergue as suas mãos e cante, assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens.
as montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar. Com asas subirei como águia, pois tu és o meu refúgio, em ti posso esperar. Para ti impossíveis não há. Eu creio, Senhor, assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens, nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei em nome de Jesus, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Aplauda o Senhor mais forte, querido. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.